Eu acho que tinha um botãozinho ligado ali que não podia estar ligado. É isso, eu acho. Acho que não é muita conexão agora, não. Vamos lá, vamos chamar a doutora. Aqui. Aí. Doutora, vamos que vamos. Pessoal, a voz tá boa. Tem algum barulho incomodando? Olá, pessoal. Bom dia, Bom doutora. dia! Ah, conseguimos. Agora sim, nos Aê. perdoe. Imagina, eu fiquei Desculpe que aqui é pensando. Brasil. Não, você sabe que eu fiquei pensando que era aqui, porque a minha. É, foi lá que travou. Agora, né? Agora foi. Pessoal, conta pra gente se tá travado, os dois, ou quem está travando. A É a doutora conexão. caiu, já já ela volta. Provavelmente a internet dele. Então, gente, eu estava falando antes de cair da outra vez que muitas pessoas têm preconceito com o canabidiol porque é derivado da maconha, né? E isso é uma falta de informação que a gente tem que eliminar isso. Muitas pessoas tomam e ficam com vergonha, ficam com receio de falar Vol- para ser Voltei. julgados. Isso! Agora sim. Beleza? Agora Maravilha. vamos. Aqui também tá ruim a conexão. Acho que é Natal, enfim, tá todo mundo aí conectado. Tá ruim também, então vamos tentar. Se a gente continua outra hora, outro dia, tá tudo certo. Coisas do Aham. Vamos. online. Já tá a internet já está entrando de férias, Exatamente. Também. Trabalhou muito esse ano. com certeza. Doutora, é um prazer ter você aqui. Não vou te chamar de senhora, Não, respeito por muito, favor. mas não vou te chamar de senhora porque você é nova. Com certeza. E é um prazer muito grande estar fazendo essa live com você. É uma oportunidade que você nos deu, assim, que nos encheu de energia para continuar na nossa luta constante pela superação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Na verdade, é uma honra estar aqui com vocês, conhecê-los, digamos, né, pessoalmente. Aham, Eu acompanho o trabalho de vocês, é um trabalho incrível que obrigada. vocês fazem para a conscientização da doença. A gente sabe que todos fazemos parte, né, para poder passar informações, para que as pessoas, principalmente pacientes de Parkinson, se informem. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. Então, continuem, e eu sou grande fã de vocês, então é uma honra para mim estar aqui conversando e compartilhando conhecimento de alguma maneira. Muito obrigada. Doutora, só vou fazer um adendo aqui para falar da importância da conscientização. É rapidinho, não vou entrar em Claro, detalhes. claro. Mas antes, Sim. a doutora passa a ficha. Não, deixa eu falar isso antes, que é fora, depois ela passa tudinho. A importância da informação. Lá em Bauru, aconteceu que um senhor, 7 horas da manhã, estava no ponto de ônibus. E esse senhor sentou no ponto do ônibus e tinha uma menor de idade lá nesse ponto. E ele estava com a mão no bolso e balançando a mão. Ela imaginou que ele estava se masturbando. E argumentou com ele o que ele estava fazendo. Ele levantou as mãos e falou: não estou fazendo nada. Ela ligou para o pai. O pai chegou no ponto de ônibus com um pedaço de madeira, espancou o senhor, Tá 71 anos, quebrou o rosto em vários lugares, machucou o pulmão dele. Ele ficou uma Meu semana Deus, que em absurdo. coma. E sabe o que ele tem? O que era o movimento que ela achou que era masturbação? Parkinson. Ele estava escondendo a mão do tremor. Entendeu? Tadinho. E Sim. está em coma, acordou do coma agora. Então, isso também é um fato ruim, mas nos motiva a gritar aos quatro cantos que existe doença
e principalmente em jovens. Se fosse em jovem, o que teria acontecido, né? Exatamente. Agora, quem é a doutora Adriana Moscovitch? Mariana Moscovitch. Mariana. O que eu falei? Adriana. Ixi, Estamos nos confundindo. desculpa. Tá tudo certo. Desculpa. Tá tudo certo. É Moscovitch? Moscovitch, perfeito, Tá. perfeito. Não, realmente eu gostaria de fazer um adendo a isso que você falou, realmente a Uhum, conscientização de todas as doenças neurológicas é fundamental para uhum, todas as idades, né? Ainda mais que a gente vê que a doença de Parkinson, principalmente, é uma doença que vai crescer muito nos próximos anos, infelizmente, uhum, né? Com a longevidade, a qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais, com a poluição e com os agentes externos, está tendo mais, digamos, sim, casos de doença de Parkinson. Então, conscientização, inclusive para não ter próprio preconceito de familiares, e da sociedade em si, até situações e casos, eu até entendo realmente essa pessoa, essa menina, né? Realmente ela não tinha noção, né? Talvez, enfim, só que a hora que ele tirou a mão e conversou, ela deveria ter parado, né? E ter sim. E entendido. chamada polícia, né? Com certeza, né? Então são Justiça assuntos com que a as gente vê. próprias mãos. As pessoas no Brasil cada vez mais estão mais intolerantes no mundo, na Sim, verdade, e cada um acha que tem o direito de fazer o que pode, a hora que pode, e o que está muito errado. Então, não só com a doença de Parkinson, mas com outras doenças que sofrem muito preconceito, como, por exemplo, as ataxias. As pessoas acham que as pessoas ataxias são bêbadas, tá bêbado ali, é. batem, né? Então assim, também com pacientes com epilepsia, pacientes jovens, muitas vezes com a doença de Parkinson, que sofrem preconceito e as pessoas falam, mas não tem nada, não, imagina, tá Uhum, inventando, o que é isso? uhum, Então, realmente, temos que fazer esse trabalho de informação e de orientação. Eu sempre falo que a orientação e informação da população é a melhor arma que a gente tem para tratar de uma sim, maneira adequada essa doença. Inclusive para vocês que têm a doença de Parkinson, saberem o que pode ser, o que é novo, o que não tem, por que você tem aquele sintoma. Às vezes você não uhum, conhece aquele sintoma e quando você sabe, eu tenho isso mesmo, eu nunca falei com o meu médico, como tratar, e você pode melhorar a sua qualidade. uhum, Então, a informação por isso que eu trabalho tanto nessa parte de formação, né, com livros e books, aqui nas sim, mídias sociais, porque eu acho que é essa maneira que a gente consegue ajudar os pacientes, os familiares, tudo mais. Então, realmente, enfim, mais uma vez, sou fã do trabalho de vocês e concordo com tudo obrigada. que você falou. Bom, como vocês viram, eu falo bastante. Eu sou Somos Mariana, duas. Adoro. as mulheres. Eu sou Mariana, sou neurologista, especialista em distúrbios do movimento. Muitas pessoas estão aqui, né, acompanhando a gente, são meus pacientes ou colegas meus. Faz mais de 10 anos que eu trabalho com distúrbios do movimento, em especial com doenças de Parkinson e ataxias, né, que é meu grande foco. Eu fui para os Estados Unidos fazer meu fellow em distúrbios do movimento, então eu passei lá 2 anos, principalmente trabalhando com ataxias e DBS, né, com Deep Brain Stimulation. Aí eu voltei para o Brasil, aí fiquei um tempo trabalhando no Brasil e faz 5 anos que agora estou aqui na Alemanha. E eu estou mais colaborando nesse momento com a parte científica, né? Fiz meu doutorado antes de vir para cá, em Curitiba. E agora eu trabalho mais com essa parte científica, escrevendo artigos de livro, capítulos de livro. E, lógico, trabalhando com os pacientes todos os dias via online. Que maravilha. Que maravilha. A Legal. gente fica muito feliz de ter pessoa tão competente e engajada na nossa causa, né? Muito obrigada. Legal. Eu faço parte de um monte de grupo. Eu adoro, como vocês sabem, eu falo muito e eu sou super assim, proativa. Então, eu participo de um monte de grupo de WhatsApp, todo mundo me pergunta Ai, as coisas, é muito legal. Eu que acho que a gente maravilha. aprende muito com vocês, né? Nós médicos temos que saber ouvir e Uhum. nós aprendemos, às vezes, até mais que vocês podem ajudar com vocês do que Aham. talvez vocês com a gente, né? Então, acho que é uma troca e é muito legal estar realmente junto com vocês nessa jornada. Uhum. Doutora, o canabidiol, já que a gente falou de Vamos lá. falta de informação, né? Vamos começar Uhum. pela necessidade da informação. Porque eu te falo que, com toda certeza, pacientes que usam canabidiol, existem pacientes que usam canabidiol que têm vergonha, medo, receio de falar que tomam canabidiol. Uhum. Outras pessoas que eu já vi, já presenciei, que postaram artigos sobre canabidiol e teve gente entrando falando que olha os maconheiros, sabe? Uhum. E tem pessoas que
abomina isso, tá fora de cogitação por vir da cannabis, né? Então, primeiro eu quero saber o que é o canabidiol. Perfeito. Então vamos direto aqui ao nosso assunto, né, de hoje, que é, eu adorei que vocês me convidaram para falar sobre isso, porque realmente nós temos que desmistificar diversos termos e situações, tanto boas quanto ruins, do canabidiol. Sim. Então, para eu falar que realmente existe esse preconceito em relação ao cannabis, porque cannabis até hoje, né, a planta da cannabis é reconhecida como sendo uma droga psicoativa. Ela foi, digamos, pegou essa fama por ser uma droga psicoativa, por isso que as pessoas falam, mas né, tem esse preconceito, não querem falar, ou não querem tomar, você tá tomando, né, tá fumando maconha, tá tomando maconha, não vai funcionar. E não é verdade. Na verdade, a maconha, né, a cannabis sativa ou a cannabis índica, que tem vários tipos, né, de cannabis, elas foram utilizadas milênios, é uma planta milenar, né, utilizada principalmente na Índia, né, no Ocidente, como planta medicinal, até na Ayurveda, né? Então, utilizada há muitos, muitos anos. O que acontece? Depois foi se descobrindo, ela já era utilizada como uma medicação. E depois foi se descobrindo essa propriedade psicoativa, né? E acabaram sendo usadas mais para recreação. Aí depois veio toda uma propaganda, né? Porque era uma planta relativamente barata e que poderia ser plantada por qualquer um. Então começou toda essa manifestação econômica, enfim, que baniram, na verdade, o uso da planta como algo medicinal. Se você for pensar, a grande maioria dos nossos medicamentos vem das plantas. Né? São fitos, que a gente, na verdade, às vezes toma e nem sabe que, na verdade, isso vem de uma planta. Mas é tão comum para você tomar, que está com o nome lá de um remédio, que a gente não tem esse preconceito. A cannabis é utilizada, como eu falei, há milênios, e agora, ultimamente, desde os anos 70, mais ou menos, tem sido muito utilizada em Israel, e pelo professor Mecholin, na verdade, né, que descobriu diversos os sistemas, né, e todos esses componentes da planta, e realmente é uma planta que tem um grande potencial terapêutico para muitas doenças, né? Então a gente realmente tem que desmistificar. Eu entendo que, inclusive, existe uma resistência por muitos médicos, mas a gente tem que começar a abrir os olhos, porque cada vez mais vem sendo estudos sérios, duplos cegos, randomizados, mostrando que é uma planta muito beneficial. Né? O que a gente tem que entender é que para algumas doenças, por exemplo, a epilepsia, já está muito grounded, está muito já estabelecido que funciona. Então ninguém mais nem questiona sobre isso, porque já existem muitos estudos para alguns tipos de epilepsia, né? Vamos corrigir isso. Não todas as epilepsias. Então ninguém já questiona isso. Mas para algumas doenças, a gente ainda precisa mais estudos. Por exemplo, quando se utilizava o levodopa lá no comecinho, a gente também não sabia a dose. Não vinha da planta, né? Mas a gente não sabia a dose. Então, se começa com 10 miligramas, aí falava, não funciona para nada, 10 miligramas. Não funcionava para nada. Então, eles falavam que era uma droga que não servia. Então, até chegar nos 200 miligramas, foi todo um processo de saber que realmente não causava efeito colateral, quais eram os efeitos, se era seguro ou não, para realmente falar que aquela droga era beneficial, né? Então, o canabidiol, principalmente para algumas doenças, a gente ainda está nesse processo de descobrir a dose, de descobrir o que faz bem, o que faz mal, quais os sintomas que melhoram. Mas é uma planta realmente com grande, grande, grande potencial, porque ela tem mais de 500 componentes dentro de uma planta. Né? 500 substâncias, sendo que dessas 500 foi descoberto, acho que agora 144 ou 145 só dos fitocannabinoides, porque a planta ela é composta por fitocannabinoides, por terpenos, por flavonoides e por outras substâncias, que todas elas se ajudam entre si, digamos, mas só dos fitocannabinoides já tem mais 140. E do que a gente mais conhece é o CBD, que é o canabidiol. Então é uma substânciazinha, pensa uma coisinha pequenininha, dentro de todas as 500. E o THC, que também é muito famoso, principalmente por esse fator alucinógeno, né? Por isso que dá o up, digamos, né? Então é mais ou menos por aí. Doutora, um detalhe. Qual a diferença do canabidiol, ou CBD, né, para o THC? Tá. Então, assim, como eu falei, são substâncias diferentes. Os dois são fitocannabinoides, só que eles atuam diferente. Então, primeiro, o CBD, né, um fitocannabinoide, a gente chama fitocannabinoide porque vem fito da planta. Primeiro, lembrar que nosso organismo, a gente tem os endocannabinoides, ou seja, nós mesmos produzimos uma substância muito parecida com o CBD. Nosso organismo produz.
E foi descoberto que existe um sistema chamado sistema endocannabinoide, que nós temos vários receptores que se ligam a esse endocannabinoide, né? Então, esses sistemas, eles estão, esse receptor, digamos, ele está distribuído no nosso corpo inteiro. Não só no nosso cérebro, que principalmente são os receptores CB1, mas também no nosso organismo, principalmente CB2, também na parte cardíaca, na parte do intestino e também na parte do sangue, na parte imunológica. Então, realmente, esses receptores são muito importantes. Sistema endocannabinoide, ou também chamado anandamida, recebeu esse nome. Então, é muito importante que a gente descobriu. Os cientistas descobriram. Pô, nós temos algo que nosso corpo mesmo produz e que serve para modular tantas vias do nosso organismo, né? Essa planta pode ser realmente um grande potencial. Então, o THC e o CBD, eles são dois tipos de substância de fitocannabinoides diferentes que atuam em vias diferentes. Então, principalmente, o CBD, ele é mais acalma, até por isso, né, que as epilepsias, por exemplo, que tem, né, um cérebro muito ativo, acaba acalmando. E já o THC já tem, dependendo, ele tem uma dose dependente, então uma dose baixa às vezes até pode acalmar também, mas uma dose mais alta ele teria mais essa, digamos, essa atuação mais de dar o high, né? De deixar você mais esperto, mais ligado e pode chegar a ter alucinações. Então são dois fitocannabinoides que atuam de formas diferentes. E o Desculpa. E essa... Estou aqui ouvindo. Pode falar. Só não citou neurônio, mas essa parte que tem no nosso corpo, ela Sim. pode ser escassa também? Pode faltar? Então, não. Na verdade, são receptores que todos temos. Claro que algumas pessoas têm um pouquinho mais, outras pessoas têm um pouquinho menos. Como, por exemplo, nos receptores da serotonina, na produção da serotonina, que é um outro neurotransmissor. A gente sabe que quem tem um pouquinho menos de serotonina pode ter uma predisposição a ter mais depressão. Então, realmente, a gente pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas supostamente todo mundo produz sim os endocannabinoides, e às vezes por isso que também algumas pessoas respondem melhor com uma dose, outras pessoas respondem melhor com outra dose, ou com alguns tipos diferentes de formulação, dependendo do que o seu organismo tem. Por isso que sempre tratamento com canabidiol, né, ou com canabinoides, né, porque a gente normalmente prefere fazer, né, o cannabis medicinal de uma forma, a gente já vai conversar acho que sobre isso, de uma forma em conjunta com os outros fitocannabinoides, os terpenos, né, full espectro, enfim. Por isso tem que ser individualizada e tem que ser feita por algum médico que realmente trabalhe com isso. Porque a gente pode tratar o paciente de diferentes maneiras, não só o canabidiol isolado, mas canabidiol mais THC, THC mais de noite, THC mais de dia. Então existem diversas formulações que podem ser... Estou lendo ali, mas... que podem ser usadas, dependendo do que o paciente tiver e da maneira que ele tiver. Tá? Então, assim, fica bem claro para todo mundo que, como a doutora falou, cada o canabidiol que um toma não é o mesmo canabidiol que você pode tomar, não é? Tem essa questão da porcentagem que muda de paciente para paciente. Exatamente. E é bom que você falou isso, que não só, digamos assim, né, que se fossem todos padronizados, né, então chega na padronização, mesmo assim, não seria igual para todos. Igual o Prolop, igual para o Amplexol. A gente sabe que no Parkinson, principalmente, é tudo muito individualizado. O que serve para um não é bom para o outro, a dose de um não é igual do outro, o sintoma de um não é igual do outro. Então, o CBD é a mesma coisa. Lembrando que a gente tem algo a mais aí, que como ele é produzido em diversos lugares diferentes, fora falando, né, do mercado negro, CBD, a gente não sabe exatamente a quantidade de CBD que tem ali. Então, por exemplo, a gente tem uma marca nos Estados Unidos que é canabidiol puro, né? Que é só CBD, CBD isolado. E é 99%, na verdade. Tem esse 1% que é alguma outra coisinha. A gente sabe, porque está escrito ali. Algumas marcas importadas, pela regulamentação do país, nos Estados Unidos, quando você compra, precisa ter exatamente. Então, eu tenho tanto CBD, tanto THC, tanto CBG, tanto de terpeno, tanto... Então, eu sei, aqui tem tanto disso, disso, disso. No Brasil, infelizmente, nós não temos essa regulamentação que tem que dizer exatamente quanto que tem. E isso pode variar de planta para planta. Do tipo de planta, ou do tipo da colheita da planta, ou como foi aquecida aquela planta. Porque a gente sabe que para o CBD ser ativado, a gente precisa, digamos, aquecer aquela planta para que ela realmente funcione, né, como um medicamento. Porque se eu comer diretamente a planta, não vai acontecer nada, né? Então,
tudo isso vai influenciar. A combustão daquela planta que não foi feita, a quantidade de CBD. Então, você vê o quanto complexo que é isso, para eu ter certeza de quanto que eu tenho de CBD e THC em cada plantinha, fora todo o resto, que a gente sabe que esses outros fitocannabinoides, como o CBG, CBA, ou mesmo, né, os terpenos, os flavonoides, eles ajudam ao funcionamento do CBD. Então, eles são bons, na verdade. Eles fazem o que a gente chama de um efeito entourage, que eles dão uma potencializada naquele CBD. Então, eu não sei quanto que tem. Então, assim, isso acaba sendo muito complicado para a gente generalizar um tipo de tratamento para o paciente sem ter esse acompanhamento regular, sem saber de onde que vem, sem tentar ao menos que venha de alguma associação no Brasil que seja segura, que a gente sabe que pelo menos aquela planta, mesmo que a gente não saiba exatamente a quantidade, mas sabe que é uma planta boa, que não tem outros tipos de tóxicos, porque quando você compra por aí, às vezes eles misturam outros tipos de planta, né? Misturam porcaria, palha, enfim, só para, né, formar mais. E aí você não sabe o que você está ingerindo, né? Então, esse que é o grande problema. Aqui no Brasil, doutora, vende canabidiol em farmácia. Fiquei sabendo há pouco tempo, eu não sabia. Você tem alguma informação sobre esse canabidiol vendido em farmácia? Sim, então temos uma marca que a gente tem agora em janeiro, pelo que eu estou sabendo, vão surgir novas marcas na farmácia. É um medicamento que... Eu não estou conseguindo ler as perguntas, tá? Depois a gente pode passar... Tá, eu estou acompanhando também, se você aqui. quiser. Eu tenho um monte de coisa que eu também quero falar para vocês. Tá. Na farmácia tem uma marca só, né? Que, se não me engano, é de 200 miligramas. E ela tem que ser prescrita com receita azul. No entanto, ainda é muito cara. Então, é uma medicação cara, que custa em torno de R$1.500, R$2.000. E a gente sabe realmente a quantidade que tem ali, né? Então, se você acabar importando, porque assim, você não consegue direto tomar os 200 miligramas, então você tem que ir dosando aos poucos, né? Cada paciente tem que ter a dosagem escalonada, tempos a tempos. É uma medicação bastante cara. Então, assim, vão surgir outras na farmácia, né, regulamentadas, mas hoje em dia, boas opções são as associações. Eu tenho pacientes que gostam, que se adaptam, outros nem tanto, e realmente acho que esse é o grande problema, de não ter realmente uma dosagem, mas que se fala dosagem, a gente não sabe exatamente, mas assim, alguns estão falando que eu compro Estados Unidos pelo Carmes, algumas marcas da Suíça, algumas marcas até aqui da Alemanha e dos Estados Unidos, a gente tem isso bem discretinho, e hoje em dia para você fazer, para importar, é bem simples, na verdade, e o valor, hoje com o valor do dólar acaba sendo um pouquinho salgado, mas dependendo da dosagem acaba valendo a pena, porque no Brasil também é caro, está sendo bastante caro. Então, realmente é algo que vale a pena sempre investigar, se importar, né, não é a melhor situação para aquele caso, para aquele paciente. Sim, e o da farmácia não tem THC, né? Não, se eu não me engano, ele tem bem pouquinho. Eu não sei. Aqui, você sabe que aqui no Brasil, a Anvisa fez uma regulamentação que você pode ter só 0,2% de THC. Esse é o máximo que pode ter. Eu não sei se essa marca da farmácia tem algo. 0,2 é o mínimo, é o máximo, na verdade, que eles permitem, mas é uma dose muito baixinha, muito, muito baixinha, que ela já ajuda, na verdade, essa dose baixinha ajuda digamos, que o CBD funcione um pouquinho melhor. E por que tem essa máxima dosagem? Porque eles acreditam que doses acima disso, muitas vezes podem acabar dando alucinação, né? Então, realmente, falando sobre reações, né, que o CBD ou o THC podem dar, digamos, o THC é o que mais pode causar alucinação, né? Que pode causar esse efeito de agitação, de insônia. Mas, por outro lado, muitas vezes é o THC que vai ajudar alguns pacientes a melhorar a náusea, a melhorar a dor, a melhorar o sono. Então, realmente tem que ser... Existem produtos importados só de THC também. Então, realmente, isso tem que ser conversado com o médico que está prescrevendo para vocês. O melhor é o full spectrum. Eu vi que fizeram uma perguntinha ali. O melhor é o full spectrum para utilizar, né? Que tem um pouco de THC. É sempre importante esse pouquinho de THC, de terpenos, os outros CBG e tudo mais, que eles realmente ajudam o CBD a funcionar melhor. Mas na doença de Parkinson, a maioria dos estudos, e para os sintomas que a gente vai conversar daqui a pouquinho, o CBD realmente é o melhor. O CBD isolado não se usa muito, só para epilepsias, então eu não indico o CBD isolado, porque não tem grandes ajudas e é um medicamento muito caro. Então, quanto mais isolado mais puro ele é, mais caro ele é. Você falou de associação, né? Para procurar associações. Você recomenda alguma?
Então, existem várias associações, né, no Brasil. Vocês têm que procurar por uma associação regulamentada, como a Abrace, né? A Abrace também Sim, é regulamentada. Apesar de ter alguns pacientes, né, que acaba tendo essa diferença de dosagem entre um frasco e outro. Existe a Florelise, existem diversas. sim. Realmente, se ela for uma associação Canamed, existem várias, bem regulamentada. Eu acho que não teria problema, né? Você só tem que procurar que seja algo legal e tentar entender como é Uhum, aquele processo de plantio, de colheita e fabricação daquele óleo. sim. E é bom citar, tem muita gente que está entrando em grupo de WhatsApp, que seja, ou de Facebook, tem ali a pessoa vendendo o óleo de canabidiol, Totalmente. que é completamente fora de questão aí, né? É uma E, responsabilidade, essas pessoas, tanto quem compra, né, acaba falando, vai ali que é mais barato e tal. E o barato sai caro, porque muitas vezes não funciona para nada, né? Então, Uhum, se é barato, mas não é barato. Para você, né, não funcionar nada, não é barato, né? é, E outras vezes ele acaba sendo tóxico também, né? Então, sim. realmente, não é uma questão de nós queremos fomentar a farmacêutica, nada, mas é realmente ter algo seguro, ter certeza de que aquilo vem de uma fonte segura. É importante isso que você falou também na internet, que hoje mesmo eu recebi uma mensagem de WhatsApp na paciente, dizia, acabei de ver esse vídeo, por favor, me ajude. E realmente era um vídeo de um paciente, né? Acho que todo mundo aqui talvez deve ter assistido o velhinho aquele vídeo do com a seringa. senhorzinho com a discinesia. Né? Então vamos falar um pouco desse vídeo, de todos os vídeos que aparecem na internet. Primeiro, esse vídeo geral, em si, ou a maioria dos vídeos, primeiro que eles podem ser sempre editados, né, gente? A gente sabe, né, no mundo da Uhum, internet, tudo pode ser editado. Ele pode ter tomado um Prolop e ter melhorado, né? Eu não sei Uhum, quanto tempo. A gente sabe que as discinesias, vocês mais que ninguém, sabem que ela é temporal. Então ela começa com discinesia, depois uhum, discinesia, mesmo que você não faça nada, ela vai embora, né? uhum. Então, uhum, assim, aparece o vídeo tomando uma gota de CBD, nossa, daí fica um milagre, daí aparece um take uhum. depois, melhorou 100%. Eu não sei se foi o tempo, uma gota não faria nada. Então, assim, se vamos mostrar real, vamos mostrar real, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que não só com o CBD, que tem muita coisa clandestina e muito vídeo picareta por aí, Tem, é, tem. a gente tem que tomar muita consciência disso, né, dos pacientes. O CBD é uma medicação muito boa, o canabidiol é muito boa e tá realmente vindo aí para ajudar, para somar, eu sou uma entusiasta. Mas a gente tem que falar real, é um remédio caro que não vai funcionar para todo mundo. E é um remédio que ainda precisa ser regulamentado em certas maneiras, a gente precisa saber a dose exata e outras coisas mais. Então, eu não vou falar nem que sim, nem que não. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas assim, a gente não pode acreditar num vídeo daquele porque não é um vídeo real. Ou o vídeo da paciente de Alzheimer. Saiu Uhum. falando, conversando. Gente, isso não existe. Isso não Igual existe, isso alguns não existe. tem um vídeo aí que circula sempre, o pessoal manda para mim, você conhece isso? Eu não Não vou falo o falar o nome da nome. Numas substância, vitaminas, né? né? Isso, Aquilo lá, Esse aí gente, também. aquilo o senhor toma, aí, daqui um mês a gente vai volta, o seu Antônio tá sem tá. tremor nenhum, né? Exatamente. Eles, Pô, é aquele detalhe, quem vai garantir que ele não tomou Prolopa antes e tá bem e tudo, entendeu? E É uma infelizmente desinformação. a pessoa a gente tá desesperado, Uhum, vai lá e uhum, compra e gasta muita grana com isso, uhum, que na uhum. realidade não vai ajudar em nada, né? lá no nosso É uma. grupo Superando Parkinson, Uhum, desculpa, uhum. no Não, não nosso fala, grupo claro, desculpa. Superando Parkinson, tem muita gente querendo postar lá e a gente barra, não deixa passar Que nada. bom. Se passa, é acidentalmente, sabe? Porque a gente não deixa de jeito nenhum. Não, E e outra assim, coisa pode falar. só Claro, desculpa. é o seguinte, pessoal, se um Uhum. dia aparecer alguma coisa regulamentada, e que os médicos mesmo vão sugerir para a gente, ou que a gente estiver usando, for o mercado estiver aberto para isso, nós vamos entrar com o médico para falar, ó, isso aqui vai servir, isso não vai e tal. A gente vai apresentar aqui no Instituto e tudo, nas nossas redes sociais, uma maneira aí de como conseguir importar, ou se for aqui do Brasil mesmo, como conseguir comprar e da fonte que vem, entendeu? Que realmente funciona. Com, Vamos aguardar um é, pouco, com né? certeza. Se é muito milagroso, né? Se existe, eu sempre falo para o paciente, ó, se é um milagre,
Não acredite, porque a gente acredita no milagre de Deus, né? Mas assim, o milagre de uma Uhum. medicação não dá para cair nessa, porque vocês acabam perdendo dinheiro. Eu entendo os pacientes, porque realmente estão desesperados. Talvez qualquer pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, neurológica, vai tentar fazer tudo. Vai falar, por que não? Né? Vou tentar. Só que acaba fomentando isso e muitas vezes acaba se decepcionando, porque não funciona. Então, tanto com o CBD, quanto para esses outros medicamentos, né, muito mirabolantes, a gente tem que ter um pé atrás, realmente ir atrás da fonte, né, perguntar para os médicos. E, sinceramente, se surgir algo milagroso, surgir a cura, eu vou ser a primeira a falar. Né? E Com tanto eu certeza. quanto tantos outros, eu não ganho nada, a farmacêutica não ganho nada de ninguém. E o que eu mais quero, realmente, é que a gente chegue um dia a cura ou que tenha algum medicamento que funcione. Então, se eu sei que está funcionando, os estudos estão mostrando que funciona, por que eu não vou falar, né? Agora, realmente, se a vitamina D, vitamina C, vitamina E, um monte de vitamina, ou a planta X vai ter benefício, então eu vou falar para vocês. Mas não é o caso. Não é o caso, infelizmente não é o caso. Lembrando que existem estudos até mostraram que o CBD poderia ser o neuroprotetor, ou seja, ele poderia reduzir a evolução da doença de Parkinson e de Alzheimer, tá? Então, isso é Uhum. um estudo muito importante. Só que foi um estudo provado apenas em ratos e em modelos animais. Quando foram replicados para seres humanos, o que acontece com muitas medicações também, não conseguem replicar os mesmos efeitos de neuroproteção. Então, tanto no Parkinson quanto no Alzheimer, a gente ainda não pode falar que ele é neuroprotetor. Mas Uhum. o que é interessante do CBD é que ele mostrou que ele realmente faz como ele atua também nesse sistema imunológico e em outras, diminuindo, né, as citocinas, ele realmente pode ter um fator aí pró, não é anti-inflamatório, né? E a gente sabe que a doença de Parkinson ela tem uma fisiopatologia bastante complexa, diversos lugares e por diversas maneiras que acontece a doença de Parkinson. Então, a gente reduzindo a inflamação, muitas vezes acredita-se que dessa maneira também se, digamos, consegue aí frear um pouquinho aí a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, mas isso a gente não pode falar ainda que é neuroprotetor, Sim. então tomem à vontade, Uhum. né? Não dá. Nenhuma medicação até hoje mostrou que é neuroprotetora. Mas eu acho que a gente deveria falar, então, no que serve, né? Canabidiol Por favor. na doença de Parkinson, quem deve tomar, quando tomar. Eu acho que isso é Uhum. uma pergunta diária. Sim, Ou não sei se tem. vocês querem fazer alguma outra pergunta. Não, eu tenho várias perguntas, mas eu acho que Tá, é melhor você falar primeiro, né? Se não, se uhum. sobrar alguma pergunta, eu faço. Tá bom, tá ótimo. Então, assim, o CBD, o canabidiol, falo canabidiol em geral, porque na verdade é a substância mais Uhum. utilizada com um pouquinho de THC, tá? O CBD, ele deve ser utilizado nem sempre de primeira vez, tá? A maioria das vezes, quer dizer, sempre tem que ser utilizado junto com as outras medicações parkinsonianas, com as medicações dopaminérgicas. A Uhum. evolução da doença, ela vai progredir. A gente não vai conseguir, com nenhuma medicação, reduzir. Na verdade, a única coisa que mostrou isso foi o exercício físico, não foi nem remédio. O Uhum. exercício físico está comprovado que reduz a progressão da doença. Então, todo mundo aí, ó, trabalhar, né? O Ó, melhor remédio é a exercitar. avaliação. Isso mesmo. Então, é uma medicação que ela sempre vai ser adicional a qualquer outro remédio, tanto de Alzheimer como de Uhum. epilepsia, como... Então, assim, ela é adicional, ela vai ajudar. E no que ela ajuda, né? O que é a minha experiência pessoal com os pacientes e o que diz a literatura? A literatura tentou replicar diversos estudos para ver se melhorava os sintomas motores. Tremor, rigidez, lentidão, a bradicinesia, e não mostrou nenhum benefício nesse sentido. Mas existem outros estudos que mostraram, poucos pacientes ainda, a gente precisa ainda um pouquinho mais, talvez, como eu falei, a dose ainda não esteja certa, a quantidade, mas eles mostraram benefícios em sintomas não motores, Hum. principalmente ansiedade, dor, insônia e psicose, Uhum. né? Então, casos de Uhum. alucinação. Então, se o paciente já está tomando diversos medicamentos, não consegue dormir, ou tem muita dor, para dor é excelente. CBD para dor, né? Dor Uhum. crônica, nem precisa ser Parkinson. Dor crônica Uhum. é algo, uma literatura bem robusta em relação a isso, que realmente funciona. E funciona de verdade, só quem está na dose certa, Uhum. tá? Uhum. Então, esse paciente já vem tomando bastante medicamento. E, além de tudo, eles têm esses sintomas motores que atrapalham na qualidade de vida, que realmente interferem no dia a dia do paciente, às vezes até mais do que o sistema motor. Pode ser uma Sim. boa opção.
pode ser uma boa opção, Uhum. tá? Então, assim, se for para isso, é uma boa opção. Agora, se vierem me falar, eu quero melhorar a minha cinesia, quero melhorar meu tumor, eu acho que isso não vai ajudar. Muitas vezes, um estudo mostrando agora recente, que estudaram pacientes com Parkinson e realmente melhoravam o tremor. Mas eles foram ver que, na verdade, não melhorava o tremor, melhorava a ansiedade, que a ansiedade Uhum. que piorava o tremor. Uhum. Então, só Uhum. o tremor em si não melhorava, mas a ansiedade melhorava. Então, eles até Uhum. colocaram os pacientes a fazer uma palestra e tal, para ver, né, a ansiedade. E realmente eles melhoravam também a percepção de bem-estar, né? Então, só que nesses estudos não conseguiram captar o que era realmente essa percepção do bem-estar, o que o paciente sentia. Mas ele falava que se sentia melhor em comparação às pessoas que estavam tomando, digamos, uma farinha, o placebo. Então, Uhum. a escolha de tratar o paciente com CBD tem que ser muito individualizada e tem que ser depois ou em algum momento que o paciente já vem usando o canabidiol. A levodopa, o pramipexol, enfim, a medicação do Parkinson. No entanto, não existe um momento exato. O paciente tem a doença há 1 ano, há 2 anos, 5 anos, uma doença, né, estágio final, estágio inicial. Não importa o estágio da doença. Importa se Uhum. essa pessoa está sendo tratada adequadamente e quais são os sintomas principais e as queixas principais desse paciente nesse momento. Uhum. Eu tenho uma dúvida que eu Uhum, sempre tive e ninguém respondeu. Ah, geralmente os estudos estão feitos em ratos ou animais aí são uhum. com Parkinson, eles induzem o Parkinson, certo? A maioria Isso, das com uma vezes. substância, MTPT. Então, é diferente da pessoa que tem a doença de Parkinson que desenvolve, não é? O que a senhora me Então, fala disso? é diferente, né? São, obviamente, como vocês foram induzido por uma substância que digamos, que atua, né, no gânglio da base, que é sido, tá? Na verdade. Inclusive, lá nos Estados Unidos, começaram a utilizar, lá, não sei se foram nos 70, 60, 60, 80, enfim, não sei o ano exatamente, a década, pessoas começaram a utilizar essa substância e tiveram parkinsonismo pelo uso da substância, igual os ratos. Até tem escrito Uhum. essa história aí num livro meu, depois eu te mando. E aí, a partir daí começaram, na verdade, muitos estudos em relação ao Parkinson, e a partir dessas pessoas que depois levaram para os ratinhos, né, o MTPT, fiz uma confusão aqui. Mas eu vou te mandar, e é diferente, mas é igual, digamos assim. Então, Uhum. realmente, a gente não é um rato, então por isso que a gente vai responder de uma forma diferente, mas ele é Sim. muito similar para você conseguir fazer estudos e conseguir fazer os primeiros testes, acaba sendo muito similar. Uhum. Pelo que você falou, do efeito do canabidiol, ele Uhum. para o Alzheimer também é maravilhoso. Então, maravilhoso, não vou falar que é maravilhoso. Maravilhoso. Como eu falei, como eu sou entusiasta do canabidiol, mas ele É, não funciona para todo mundo. O ah, que os estudos viram e o que os pacientes, as famílias relatam, são, por exemplo, os pacientes que são muito agitados, que têm muita uhum, alucinação, que não conseguem sim. dormir, ou que, por exemplo, tem uma rigidez, uma espasticidade, porque não consegue, digamos, se movimentar direito. Sim. Às vezes, o canabidiol melhora nisso, deixa o paciente menos agitado, então ele consegue prestar mais atenção em alguma coisa, né? Consegue dormir melhor, então ele descansa a noite toda, no dia seguinte ele está mais calmo. Então, eles Uhum, melhoram os pacientes com Alzheimer mais no comportamento. E existe essa teoria também de neuroproteção e tudo mais, mas que ainda não está 100% comprovada. Acredita-se que reduz, né, as citocinas inflamatórias, reduz esse processo inflamatório, mas realmente a agregação das placas, né, tal, né, que a gente chama as placas tal, isso não tem nada assim 100% controlado. Pode ser que 2, 3 anos a gente converse e esteja totalmente errado o que eu estou falando hoje, né? Pode ser que uhum. tomara que a gente Evolua. melhore tudo e a gente vai ter outro papo aí. Mas hoje em dia não dá para falar que realmente vai melhorar isso. Então, o que eles melhoram realmente são esses pacientes que são muito agitados, né? Então, assim, a Uhum, memória em si e o processo da uhum, doença, ele não para, né? Ele não vai melhorar a memória, mas ele vai melhorar esses sintomas. Para outra coisa que talvez ajuda, por exemplo, aqueles pacientes muito apáticos, né? Que não tem vontade de fazer nada, que estão o dia inteiro, né? Dormindo, sonolentos, que ficam tristes. E você dá um pouquinho de THC, ele dá uma despertada. Então, ele consegue fazer alguma atividade durante o dia, consegue mudar, fazer alguma outra coisa familiar, um convívio familiar um pouco mais adequado. Então, uhum. esses pacientes, a gente consegue ajudar também nesses sintomas, mais de agitação, mais de sono, alguns pacientes têm dor.
Então, é nesse ponto que a gente consegue no Alzheimer. Tá? E, aham. E quando tomar? É assim, tipo, foi uma pergunta que eu tive. A pessoa tem Parkinson há alguns anos e está no estágio final. Estágio? Ela falou, Fase final. Pode que não tomar, pode tem tomar. essa. Não tem, inclusive, existem diversas formas de você poder tomar, digamos, a medicação. Às vezes as pessoas não gostam do óleo, porque acaba sendo um pouco amargo, enfim, tem um gosto ruim, mas existe hoje em cápsula, existe em vaporizador. Então, pacientes que têm, por exemplo, câncer terminal, que tem um câncer, principalmente dessa parte gastro, que não pode engolir, existe o vaporizador, né? Existe, hoje em dia, pomada. Então, paciente com muita dor, eu passo, às vezes, pacientes de Parkinson, que a gente sabe que tem dor, mas a pomada é super eficaz. Então, você passa naquela região, naquele local. Existem óvulos ginecológicos, né? Então, existe o spray, né? Olha O que coisa puff. Então, boa. existem várias formas, né? As cápsulas. Então, existem diversas formas que esse CBD pode ser tomado. Só que lembrando aqui, existem diversas doses, e o ideal é sempre passar com um especialista para ele saber qual a dose ideal para você, para ir ajustando essa dose e muitas vezes fazer o acompanhamento. Então, às vezes não funcionou, daí você volta 3 meses e você ajusta a dose. Então, sempre tem que chegar na dose ideal fazendo esse acompanhamento seguido. Só que a gente tem que lembrar que antes de indicar, tem que ver se realmente vai funcionar, porque é uma medicação cara. Então, não é para todo mundo. Né? Então, se eu sei que existe uma outra medicação muito mais barata, que já está eficaz, que já está sendo usada há milhares de anos, por que eu vou passar o CBD, que eu não sei se vai funcionar, que é super cara, o paciente vai gastar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais e não vai funcionar para nada? Então, a gente tem que levar em consideração todas essas questões, né? Não só de funcionar, como se tem outra coisa que eu posso optar para cada paciente. E às vezes a gente tem que, por exemplo, passar um tipo de fórmula de manhã, o paciente fica mais acordado, um tipo de fórmula com mais THC, com menos THC à noite. Então, às vezes, o paciente pode tomar 2 tipos de formulação à noite, uma à noite e um de manhã. Então, isso vai depender muito de cada paciente. A última questão é lembrando que o CBD, o canabidiol, ele não deixa de ser um remédio, tem suas contraindicações e tem seus efeitos colaterais também, né? Então, ele é um remédio. Às vezes as pessoas falam, é natural, vou lá e compro, estou tomando, pode começar. É um remédio, né? Então, contraindicação, eu diria que muito pouca, né? Quase nenhuma. Principalmente só quem tem mais gestantes, né? Grávidas. E para quem tem hepatopatias, né? Doenças do fígado, porque a gente sabe que o CBD, ele tem ali ele depura, digamos, no fígado, então ele atua no fígado para ele ser eliminado, para ele ser metabolizado. E se esse paciente já tem um fígado que não funciona muito bem, então ele pode ter aumento de enzimas hepáticas e piora. Por isso também que quem toma CBD não adianta tomar hoje e continuar tomando por 1 ano, 2 anos. Tem que fazer controle de fígado, então tem que fazer um controle laboratorial com o médico, tem que fazer uma avaliação com o médico, isso é muito importante. Porque eu vejo muitos pacientes que tomam e ficam tomando aí por um tempão e toma do jeito que quer. E o uso prolongado pode deixar algum sequela ou efeito igual o Cleópatra? Não tem Ainda nada não tem. descrito em relação a isso. Se pode deixar uma sequela, acredito que não. É uma medicação bastante segura, tem se mostrado nos estudos, tem sido feitos, tem se mostrado seguros. A outra pergunta que me fazem sempre é se interfere com a medicação do Parkinson. E eu digo que sim e que não, porque na verdade com as medicações dopaminérgicas não, então pode ser tomado, mas esse paciente toma, por exemplo, medicamentos para dormir, né, benzodiazepínicos, Rivotril, né, algum antidepressivo, pode sim interferir, aumentando, né, o efeito do remédio ou diminuindo o efeito daquele remédio. Anticonvulsivantes também pode interferir e principalmente anticoagulantes. Então, se o paciente toma algum anticoagulante, a gente pode, com o CBD, reduzir o efeito disso e o paciente ter algum problema depois. Por isso que ele tem que ser muito bem avaliado por aquele médico. E dentro dos efeitos colaterais mais comuns, que também acontece com frequência, principalmente a diarreia. Então, alguns estudos mostram que essa diarreia acontece pelos receptores que nós temos no intestino. Então, acaba, digamos aí, trabalhando um pouquinho mais. Em outros lados, acreditamos que é pelo óleo, né? Porque o CBD é diluído no óleo, e esse óleo que ele é diluído causa diarreia, mas normalmente é transitória, é bem tolerado para os pacientes, não é nada grave. Mas também pode causar mais sonolência ou insônia, pode causar, às vezes, dor de cabeça,
pode causar, se tiver um pouquinho mais de THC, pode causar alucinações, né? Então, a irritabilidade. Então, sempre tem que ser avaliado caso a caso. Uhum. Doutora, se o CDB for alto, qual o efeito colateral que ele pode causar no corpo do parkinsoniano, né? No caso. Então, os estudos têm se mostrado, os estudos com Parkinson, que é principalmente do pessoal de Ribeirão Preto, pessoal de... Qual cidade que vocês estão? Vocês estão em São Paulo interior, né? Uberaba, Minas Gerais. Ah, de Uberaba. Uberaba sempre deixava você sendo perto de Ribeirão. Uberaba. É. Em Ribeirão, é a cidade que... É a universidade que mais estuda Parkinson com CBD, né? Que tem os estudos do Brasil e no mundo. Acho que talvez é o lugar do mundo que mais tem estudos com Parkinson. Brasileiro, né? Um grande orgulho. Na verdade, começou porque o pessoal da psiquiatria, né? O Zuardi lá, o professor Zuardi, ele já trabalhava como estilão há muitos anos e eles trabalhavam com a psiquiatria, quando se transformou em ansiedade, depressão e canabidiol, e acabou migrando aí para neurologia também. Na verdade, os estudos mostram que até 1.500, mais ou menos, miligramas de CBD seria seguro. Na verdade, o CBD não causa grandes problemas. Quem causa mais problemas é o THC. O THC realmente é muito dose dependente. Então, uma dose baixa pode ser inibitória, um pouquinho mais pode ser ansiolítico, um pouquinho mais pode ser psicótico. Então, o THC que realmente tem bastante variação. O CBD não tem tanta variação. Inclusive, os estudos no Brasil com Parkinson são até 300 miligramas. Então, tentado 150 e 300 miligramas, que acaba sendo uma dose alta. Mas a gente pode conseguir resultados a partir de 25 miligramas, né, 50 miligramas, dependendo do peso do paciente, tudo mais. E sempre começa com uma dose baixa, 10 miligramas, 2 vezes ao dia, depois 3 vezes, 4 vezes. Então a gente vai escalonando aos poucos. Normalmente com 20 a 50 miligramas, ou até 100, os pacientes têm um bom resultado. Mas em estudos já temos até 300, até 1.500, sem problema algum. E vamos falar da base desse trem, que é a base do... E a maconha? Então, o problema de fumar maconha, existem até estudos também que falaram, tem até um estudo do professor Liz de Londres, de 1996, se não me engano. Enfim, não sei se vocês conhecem o professor Liz, o André Liz, fantástico. Eles relataram um caso, uma paciente, e a paciente falou assim, olha, eu fumei maconha, ela tinha Parkinson. Nossa, meus tremores melhoraram maravilhosamente, meu Deus, uma maravilha. E aí eles falavam, nos anos 1900 e pouco, 80 ou 90, falaram, então vamos colocar o paciente para fumar maconha e vamos ver o que acontece. Né? E aí eles chamaram 7 pacientes, ela inclusive, e fizeram um estudo realmente, de ver realmente o controle do tremor, né? Realmente eles mesuraram, né? Mediram o tremor, mediram tudo mais. E aí viram que não melhorava nada. Então, assim, até ela que tinha relatado, falou, não melhorou. E não melhorou nada. Então, assim, fumar maconha pode ser muito relativo também. Por quê? Porque, como eu falei, as plantas podem variar. O tanto de THC ou de CBD em uma, em outra pode ser diferente. E a quantidade de, talvez, de tóxicos que vem junto com essa planta pode ser maior. Então, o malefício pode ser maior que o benefício. E, inclusive, quando você faz a combustão que vai para o teu pulmão, esse aquecimento, às vezes até exacerbado ou de uma alta temperatura, pode levar a realmente a ter uma pneumonite ou ter algum outro problema pulmonar, que não é essa ideia que a gente quer, né? Inclusive, quando a gente faz o tratamento por vaporizador, que eu não gosto muito, na verdade eu nunca indiquei o paciente, mas eu sei que pode ser feito, a hora que você usa o óleo no vaporizador, também tem esse risco da combustão. Então, às vezes, ele queima de uma maneira inadequada e ele vai dar um efeito inadequado. Então, a temperatura também é passada pelos produtores, vaporizadores, tudo. Como que você consegue chegar naquela temperatura ideal? Então, você sabe que tem muitos fatores que podem interferir nesse tratamento. E, além disso, tem vários casos escritos com pneumonite, então faz uma inflamação, né, na parte pulmonar, que não é legal. Então, você acaba trazendo mais um problema para o paciente. Certinho. Estou olhando aqui as perguntas? As perguntas. Se você identificou alguma ou tiver alguma que já te mandaram. Tá? Tem uma pergunta aqui, né? Sua opinião, quando poderemos ter a possibilidade de medicamento que realmente controle a doença e a cura da doença? Olha, a cura é o que todo mundo, que todos estamos, né, pesquisando, procurando. O controle, eu acho que a gente já tem um bom controle da doença na grande maioria dos casos.
Existem inúmeros medicamentos para a doença de Parkinson, inúmeros no Brasil e no mundo, né? Vai ter uma aula sobre os novos medicamentos. Atualmente existem mais 150 estudos em andamento para novos medicamentos neuroprotetores ou sintomáticos da doença. Então, como uma doença, querendo ou não, bastante comum e que cada vez vai ter mais, vários outros medicamentos estão sendo desenvolvidos. Então, a boa notícia é que se você abrir lá e vai ter mais de 150 medicamentos hoje, atualmente, sendo desenvolvidos, isso já é uma grande, né? Acho que é uma grande esperança para todo mundo, né? E de todas as formas. Então, melhoria na parte de eletrodos para DBS, então melhoria na parte, né, toda essa parte de sistema, de técnicas, melhoria na parte de medicamentos sintomáticos. Agora, a cura, eu não sei, eu acredito que em algum momento a gente pode chegar. O grande problema é que a doença de Parkinson é multifatorial e ela depende de diversos fatores. Então, do ambiente, do que você come, da tua genética, do como você faz exercício, do que você fuma. Então, assim, por isso que é tão difícil a gente chegar numa medicação ou em algo que realmente interfira com tantos fatores ao mesmo tempo, né? E se você parar para pensar, a maioria das doenças crônicas, elas não têm cura, elas têm controle de tratamento, como hipertensão, como diabetes. Então, só assim, antigamente, se tinha hipertensão, você morria, nos anos 50, 40, né? Não sei. Morria, ninguém sabia. Então, hoje em dia, só tem hipertensão, beleza. Porque você vive normal, né? Você viu, diabetes, igual. Artrose, igual. Então, problemas de tireoide, igual. Então, se você parar para pensar mesmo, as doenças crônicas, quase nenhuma tem a cura. E eu espero que o Parkinson pare de estar chegando lá. Exercício físico, para mim, vai ser, eu acho que a cura vai estar não em medicação, mas na qualidade de vida, no exercício físico. Hábitos de vida, eu sempre falo isso, hábitos de vida é o pilar para a gente tratar o Parkinson. Não adianta eu te dar um comprimido apenas. Nós temos que tratar o paciente como um todo, como eu falei. Então, eu sempre priorizo para todos os meus pacientes a gente prevenir as possíveis complicações, como, por exemplo, problemas de deglutição, problemas de engolir, que vai acabar dando pneumonia, que vai acabar levando o paciente para o hospital, que vai acabar piorando. Então, vamos prevenir desde cedo com fonoterapia e com exames adequados. Exercício físico, para tudo, para neuroproteção, para melhora do humor, para melhora do intestino, para melhora absolutamente de tudo. Então, tem que ser feito. Melhora de quedas, né? A gente sabe que também melhora de osteoporose, que pacientes com Parkinson podem ter um risco aumentado de osteoporose e quedas. Então, o exercício físico vai melhorar. Melhora na alimentação. Então, tudo que você come, eu falo assim, é um bilhetinho que quando você come, tá levando pra você. Aquele bilhetinho vai ter um retorno, vai te devolver uma coisa. Se você manda um bilhetinho carinhoso, bonitinho, com respeito, o teu corpo vai responder com respeito. Se você é agressivo, com açúcar, farinha branca, gordura, embutido, ele vai responder. Em algum momento, talvez demore, mas vai responder. Então, no pain, no gain. Infelizmente, todos nós, eu, você, todo mundo, com qualquer tipo de doença ou sem doença, tem que comer bem, tem exercício. É duro, é sofrido, eu sei, não é fácil, né? Resistir, mas a gente tem para a nossa saúde, né? Para todo mundo. Isso realmente, mudando todos esses hábitos, a gente consegue sim interferir no nosso futuro, interferir na doença, inclusive na nossa genética. Então é isso aí. O tempo da live, o Instagram derruba, né? Medo, né? Tem 5 minutos ainda. Acho que tem mais uns 5 minutinhos aí. Eles passaram de 5 de... Acho que tem mais um tempinho. Se alguém tiver outra pergunta, ou se vocês quiserem fazer... Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Clozapina. A pessoa toma... tá falando que tomou o meu comprimido e passou mal. A clozapina? A clozapina, na verdade, é um antipsicótico. Acho que não faz parte dessa live, né? É um atípico, normalmente utilizado aqui para melhorar alucinações, né? Ou alterações de comportamento. Aí tem que conversar com o médico para ajustar uma dose, trocar de remédio, tá? Chegou uma pomada para dose. Pode falar. Pode falar. Uma pergunta aqui. André, eu queria saber se o canabidiol é bom para rigidez e por que é tão difícil comprar e tão caro. A doutora respondeu alguma coisa assim já. Já, então, na verdade, assim, é interessante que alguns pacientes, por mais que a gente não tenha estudos sobre os sintomas motores, rigidez, lentidão, estabilidade postural, digamos, alguns pacientes relatam que melhoram, tá? Então, não vou mentir para vocês.
como eu falei, pode ser secundário, talvez a melhorar a ansiedade ou a dormir melhor, e com isso melhorou. Mas tem alguns estudos já com espasticidade, na verdade é uma rigidez, então eles acabaram melhorando. Eu tenho alguns colegas que falam que o paciente melhorou da lentidão. Mas isso Uhum, assim, eu quando vou te receitar um canabidiol, eu não posso falar que você vai melhorar isso, porque não está descrito no uhum, livro. Então, se você melhorar isso, se você melhorar o tremor, meus pacientes mais melhoram do tremor, mais do que da lentidão e da rigidez, mas pode acontecer, pode acontecer. Eu acho, inclusive acredito que no futuro vamos ter estudos grandes com sintomas motores, e eu acredito que ele vai chegar numa dose ideal e que realmente a gente vai ver uma melhora. Mas hoje em dia, eu não sei qual que é essa dose exata e se vai funcionar para todos, tá? uhum, Aqui tem o CBD, mas THC para o Parkinson. É isso aí que a gente conversou, né? Sempre é melhor o full uhum. spectrum, sempre com os outros agentes, né? Endocannabinoides associados. Sim. A Algum live, outro? ela vai ficar salva, né? Perfeito. Muito rica, muito cheia de informação maravilhosa. Temos Então, ela muito vai. mais informação, né? Vamos marcar mais uma. Sim, sim. E ela vai ficar gravada. Quem chegou agora pode estar assistindo, vai poder estar assistindo, né? Porque eu acho que as perguntas que foram aparecendo agora já foram respondidas desde Respondidas. o início da live. E, doutora, precisamos marcar outra live para fevereiro, Vamos marcar. Opa, né? vambora, vambora. Tô dentro, eu adoro E, fazer live. Vamos marcar. então tá bom. Alguma consideração final, doutora? Eu acho só isso, na verdade, que o CBD, eu gostaria de falar que ele não faz milagre, mas ele Uhum, pode ser uma medicação de apoio, uma medicação que vale ajudar. Então, sempre se oriente, né, com o seu médico. Se o médico for totalmente contra também, procure uma outra é, opinião. é. Eu acho que não pode nem ser contra e nem falar falsas esperanças. A gente tem que ser, Uhum, às vezes, o caminho do meio. Ser sincero, porque é uma medicação, como falamos, muito cara. Então, não vale a pena passar para uhum, todo mundo, porque né, não faz sentido. Então, tem que passar com um neurologista especialista em distúrbios do movimento. Tente passar por se tem muito interesse em CBD, existem os médicos especialistas em medicina canabinoide, né, que trabalham só com cannabis, também interessante. Então, sempre tem que se informar antes de qualquer tipo de tratamento milagroso ou qualquer tratamento que você for, nunca se automedique, sempre que procure informações verídicas e pessoas que estejam trabalhando e atualizadas no tema para poder te ajudar. Acho que essa é a principal informação que eu posso dar. E tem um detalhe muito aqui, em bem. Uberaba tem um médico que ele prescreve tudo, né? Ele faz parte de uma, se não me engano, uma associação, alguma coisa de medicina que pode prescrever receita. Uhum. Não é qualquer neurologista ou qualquer médico que pode prescrever. Então, existem vários médicos de várias especialidades. Então, quem trabalha com dor, endocrinologistas, ortopedistas, geriatras, neurologistas. Então, a especialidade do médico, qualquer um pode prescrever, mas o ideal é Uhum, que esse médico tenha feito algum treinamento ou que já trabalhe com essa medicina canábica. Tem os que fazem só medicina canábica, que entendem ainda mais, né, sobre cada novidade. Tem o THCA, que é uma nova substância. Então, assim, é bem Uhum. complexa mesmo, toda uma medicina. Médicos fazem medicina integrativa, ortomolecular, todos eles podem prescrever. Agora, o ideal é que você procure uhum, alguém que entenda de Parkinson. Isso é sim. fundamental para quem tem Parkinson, né? Porque às vezes a gente troca Uhum. medicação, como eu falei, pode segurar a doença de Parkinson. E que entenda um pouquinho de medicina canábica também. Doutora, muito obrigada. Deus abençoe ricamente a sua Obrigada. vida. Você é bênção nas Igualmente. nossas vidas. Continue estudando mesmo com muito afinco, com muito amor, que a gente agradece. Eu Obrigada. falo não só no meu nome, mas de todos os parkinsonianos do mundo, né? E um Muito detalhe, obrigada. doutora, como o pessoal faz para ter uma consulta, que seja consulta virtual? Muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Então, como vocês podem me achar aqui no meu canal do YouTube, que é Mariana Neurologista. Até vou tentar colocar essa live lá, né? Para a gente Uhum, Vamos colocar. né, expandir mais conhecimento. Vocês podem me achar aqui pelo Instagram. Eu faço consultas todos os dias com pacientes, né? uhum, Via online. Então, você pode mandar um direct pelo Instagram ou através do meu site, doutoramarianamoscovitch.com.br. E para esse ano, infelizmente, eu não tenho mais nenhum horário. Aí em janeiro eu vou estar no Brasil, vou atender presencial no Brasil. ah, E depois, lá em Curitiba.
alguns dias, né? Porque eu tô de férias. Estarei de férias. Uhum. Avisa, doutora, que talvez a gente vá. Opa, legal. Então já vamos abrir mais horários aí. Porque também já tá tudo esgotado, mas se forem vocês, a gente vai. Olha, E depois eu volto a atender online, então entre em direto contato comigo pelo WhatsApp, que é pelo, né, no próprio Instagram também tem um link uhum. embaixo do meu perfil, clica ali já. Fácil, vocês me acham fácil. Todas as mídias, Tá vocês me joia. acham fácil e entre em contato que eu respondo. Tá joia. Muito obrigada. Então, muito obrigada. Mais uma vez, Deus te abençoe. E estamos junto com a Obrigada. Matera. Estamos É junto isso com a aí, Matera. pessoal. Ficou muito feliz. Sigam a doutora Mariana Moscovici Rock and e sigam Bora. o Batera Parkinson. Valeu, galera. É, Show. um beijo para Verônica, pro Kleber, que estava mais afastadinho. E estamos juntos também, todo mundo unidos, né? Numa causa só, que a gente chega lá. É isso aí. Um Beijo. abraço, pessoal. Bom Tchau, dia pra tchau. todo mundo. Obrigada. Bom Abração. Tchau. dia. Obrigada por Tchau, todo tchau. mundo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. É.